Nesta aula, você vai aprender a diferença entre o produto escalar e o produto vetorial. E eu já deixei previamente preparado tudo o que eu preciso escrever. Isso vai acelerar e tornar esta aula um pouco mais rápida, porque se eu fosse desenhar tudo, ia ser complicado. Mas eu fiz isso porque eu cometi um erro e gravei essa aula a primeira vez sem verificar o meu microfone. Tá, deixa de enrolação, bora para a aula. O que é o produto escalar? O que é o produto vetorial? Primeiro, eu quero que você entenda onde vamos usar isso na física e depois eu vou explicar o conceito matemático, beleza? Nós vamos utilizar o produto escalar quando formos estudar o conceito de trabalho. O trabalho de uma força mede qual a energia que uma força transfere na direção que está acontecendo o movimento. Então, ele é o produto escalar entre a força F e o deslocamento que o corpo está sofrendo. Esta grandeza é uma grandeza escalar. E conforme nós aprendemos aqui, grandeza escalar é aquela que é representada por um número e sua unidade de medida. No caso, o trabalho no sistema internacional é medido em joule. Portanto, o trabalho é uma grandeza escalar resultante do produto entre dois vetores, força e deslocamento. Depois, quando formos estudar a rotação dos corpos rígidos, vamos estudar a grandeza torque. E o torque é, por definição, o produto vetorial entre o vetor R, que vai do eixo de giro até o ponto de aplicação da força, e a força F que está sendo aplicada. E esse sinalzinho aqui quer dizer produto vetorial. O produto vetorial retorna um vetor, portanto, o torque é um vetor. E por ser um vetor, eu tenho que representar ele com o valor numérico, unidade de medida, a direção e o sentido. Não posso esquecer da direção e do sentido. Beleza? Então tá aí a diferença entre os dois básicos. Agora vamos detalhar um pouco mais como obter este módulo do produto escalar e como obter o módulo e a direção e sentido do produto vetorial. Começando pelo produto escalar, vamos considerar dois vetores aqui genéricos que podem ser força e deslocamento, mas pode ser quaisquer vetores. Eu tenho então o vetor A e tenho o vetor B e entre eles um ângulo θ. Eu posso obter o que nós chamamos de produto escalar usando apenas os módulos de A e de B. Se eu sei quem é o módulo de A, que é o tamanho dele, o módulo de B e o ângulo formado entre eles, você vai obter este produto escalar como sendo igual, tá? Esse sinalzinho aqui, produto escalar, como sendo o módulo de A, o módulo de B, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Alguns professores, que são mais rigorosos, gostam de escrever isso aqui assim: módulo de A vezes módulo de B, módulo certinho em cima, vezes cosseno de θ. Já teve um que me disse que se eu fizesse desse jeito estava errado. Eu estou utilizando como referência o Friedman e o Friedman usa esse tipo de notação muitas vezes para não escrever barra, barra e módulo. Eu gosto assim, economiza piloto. Bom, se você olhar para essa expressão aqui, ela lembra também a maneira como você foi apresentado lá no ensino médio ao trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Ou seja, você está utilizando um produto escalar. Beleza? Aí você pode dizer, mas para que que isso serve? Não uso logo FD cosseno θ. Por que que eu preciso fazer isso? Há justificativas e diversas. Você pode calcular os módulos utilizando esta regra, mas também há outra maneira de calcular, que é usando as componentes. Como assim usando as componentes? Vamos generalizar, ao invés de ter um vetor que está no plano xy, vamos considerar xyz. Estando no plano xyz, eu posso escrever A como sendo uma componente AX, uma componente AY, uma componente AZ. Essa componente AX aponta na direção de I chapéu, a componente Y na direção de J chapéu e a componente Z na direção de K. A mesma coisa eu faço para o B. O B é composto de uma componente Bx na direção de I, componente By na direção de J, componente Bz na direção de K, um vetor tridimensional. E se eu quero fazer o produto escalar, eu preciso aqui aplicar a propriedade distributiva. AXI, produto escalar com BXI. AXI, produto escalar com BYJ. AXI, produto escalar com BZK. Beleza? A mesma coisa você vai fazer para o AYJ.
vai aplicar a distributiva. A mesma coisa vai fazer com a AZK, vai aplicar a distributiva. Você vai obter aqui, ó, 3 linhas, uma para cada. E aí você precisa organizar, simplificar. E para simplificar, teremos que lembrar o seguinte: todas as vezes que você tiver i escalar i, isso vai dar igual a 1. Por que vai dar igual a 1? Porque significa que os vetores eles estão paralelos. I é paralelo a i. E se eu aplico a definição que calcula o módulo, vai ser o módulo de um vetor, como isso aqui é um vetor unitário, o módulo é 1, o módulo do outro vetor, vetor unitário é 1, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Se eles são paralelos, qual é o cosseno entre eles? É o cosseno de zero. E quanto é o cosseno de zero? 1. Portanto, II, JJ e KK vai dar igual a 1, porque o ângulo entre eles é zero. Beleza? Se você considerar vetores que são perpendiculares, vetores perpendiculares do tipo I escalar J, se você fizer I escalar J, não há nenhuma projeção, nenhuma componente de J em relação a I e nem de I em relação a J. A projeção é zero. Se a projeção é zero, quer dizer que o produto escalar entre eles é zero. E a expressão calcula isso. O primeiro vetor tem módulo 1, porque é unitário, o segundo tem módulo 1, porque é unitário, e o ângulo formado entre eles é 90 graus. E quanto é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é igual a zero, portanto, o produto escalar entre vetores que são perpendiculares, ortogonais, é igual a zero. Se você aplicar somente estas definições ao que você vai obter aqui fazendo a propriedade distributiva, eu não fiz para ganhar tempo e esse vídeo não ficar longo, você vai obter que o produto escalar entre A e B nada mais é do que a multiplicação de suas componentes, porque as outras que são perpendiculares vão zerar, só vai sobrar o que estão paralelos. Então, o que vai acontecer é A escalar B vai ser igual a AXBX mais AYBY mais AZBZ. Então, essa expressão daqui é a expressão que me permite calcular quem é o produto escalar em função das suas componentes. Aí você pode se perguntar, Paulo, mas para que isso é útil além de calcular o trabalho de uma força? Não é só trabalho, tem outras grandezas físicas que têm essa propriedade, mas é muito útil em matemática quando você quer obter o ângulo entre dois vetores. Para obter o ângulo entre dois vetores, você vai aplicar a definição. Que é a definição? O produto escalar é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo θ. Não é isso? Definição. Então, se eu quero saber o cosseno de θ, o cosseno de θ vai ser o produto escalar, que eu posso obter a partir das componentes, dividido pelo produto dos seus módulos. E sabendo, então, quem é o cosseno, eu posso calcular, então, quem é o ângulo θ, fazendo arco-cosseno do valor que eu obtive. Não é legal? Então, tem questões na lista que você vai precisar fazer isso, sabendo quem são os dois vetores, calcular o ângulo entre eles. Agora vamos para o produto vetorial. O produto vetorial entre dois vetores vai nos retornar um vetor. Então, se eu tenho A e B, e eu faço o produto vetorial entre A e B, eu vou obter um vetor C. E este vetor C, ele é perpendicular tanto a A quanto a B. Então, já deixei previamente aqui desenhado, considere que eu tenho um plano, e neste plano tenho o vetor A e o vetor B, e o ângulo entre eles é igual ao ângulo θ. Para obter a direção e o sentido do vetor C, depois vamos calcular o módulo, vamos aplicar a regra da mão direita, que eu vou listar mais abaixo. O que é que diz a regra? Pegue sua mão e coloque esses dedos aqui, ó, na direção do primeiro vetor. Se eu estou fazendo A vetor B, então eu estou fazendo A vetor B. É essa operação que eu quero. A vetor B vai me dar o vetor C. E eu quero obter a direção e o sentido de C. Como é que eu faço? Pegue os seus dedos e coloque os seus dedos na direção de A, que é o primeiro vetor. Coloque a palma da sua mão na mesma direção, né, apontando para B. Então, se você fizer isso, no meu caso vai estar invertido porque eu estou espelhado em relação à câmera, né? E eu não consigo fazer a regra da mão direita com o vídeo espelhado. Tenho dificuldade. Mas coloque esses dedos apontando então para a sua direita. E coloque a palma para cima, na direção de B. E depois tente fechar a sua mão como se esses dedos fossem em direção a B. E observe para onde o seu polegar vai apontar. Para onde o seu polegar vai apontar é a direção do vetor, produto vetorial entre A e B. Portanto, o C que eu desenhei aqui.
Aí você pode se perguntar, e se ao invés de ser o produto vetorial entre A e B, eu tiver o produto vetorial entre B e A? Invertir. Será que a ordem dos fatores altera o produto? O que é que diz a regra da mão direita? Pegue essa mão aqui e coloque na direção e sentido do primeiro vetor, de B. Pegue a sua palma e aponte em direção a A. Eu estou fazendo em relação a mim, você faz em relação a você no monitor, beleza? Se você fizer isso e você então fizer a sua mão girar no sentido de B para A, o seu polegar vai apontar para baixo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o vetor, produto vetorial entre B e A, tem sentido que é oposto ao vetor C que você obteve. Ou seja, ele vai apontar sim para baixo. Olha só que coisa. Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto vetorial. Não altera o produto comum de números, não altera o produto escalar, mas altera o produto vetorial. Espero que tenha ficado claro a regra da mão direita. Se não ficou, você volta e assiste de novo. Combinado? Agora que você já aprendeu a obter a direção e o sentido, vamos aprender a calcular o módulo. Para calcular o módulo, tem duas formas de fazer. E uma forma de fazer é você obter através dessa fórmula que está aqui pronta, tá? Fórmula pronta. Eu quero saber quem é o módulo de C. Então, o módulo de C, lembre-se, C é um vetor e C, sem a setinha em cima, é o módulo. O módulo de C é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ. Essa expressão você conhece na física em duas vezes. Você conhece quando você estuda torque, torque é igual a FD seno θ, e também quando você estuda a força, que atua sobre cargas que estão em movimento no campo magnético. A gente também usa produto vetorial lá. Então a gente vai usar isso em física, tanto agora quanto vocês usarão em física depois de novo. Então, C é igual a AB vezes o seno de θ. Essa expressão vai aparecer na física envolvendo as grandezas físicas. Assim eu obtenho o módulo. Beleza. E como eu obtenho a direção e o sentido? Regra da mão direita. Regra da mão direita vai servir para te dar a direção e o sentido. E como faz? Do jeito que eu expliquei antes. Coloca a mão aberta na direção do primeiro vetor. Eu botei A porque estava A vetor B. A vetorial B. Então, coloca a palma da mão apontando para o segundo vetor e tente girar a sua mão no sentido do segundo vetor. Para onde apontar o seu polegar, significa esta é a direção e sentido do produto vetorial entre A e B. Beleza. Daí você conclui que o produto vetorial entre A e B tem sentido oposto ao produto vetorial entre B e A, conforme já demonstramos aqui. Existe uma outra forma de você obter o produto vetorial, que é utilizando as componentes do vetor. Nós aprendemos aqui a utilizar as componentes do vetor e o vetor unitário. Então, eu sei que o vetor A tem componentes AX, AY, AZ. AX na direção de I, AY na direção de J e AZ na direção de K. Eu sei que o vetor B tem componentes da mesma forma, BX, BY e BZ. Quando eu faço o produto vetorial entre os dois, eu posso também considerar primeiro o AX na direção de I e fazer o produto vetorial com BX na direção de I, com BY na direção de J, com BZ na direção de K. E vou obter essa primeira linha. Você então vai prosseguir e vai fazer a distributiva, fazendo o produto vetorial para a segunda linha. AYJ com BXI, depois com BYJ e depois com BZK. E não acaba por aí, você precisa continuar e fazer o próximo. O próximo está aqui, são 3 linhas que você vai obter aqui. Eu fiz a primeira, você faz a segunda e depois a terceira. E aí você precisa se lembrar de algo importante. Todas as vezes que você tiver vetores que são paralelos entre si, o produto vetorial entre eles vai dar zero. Então, se eu fizer um vetor que tem a direção de I com outro vetor que tem a direção de I, vai dar zero. Não importa nem os módulos. Vai dar zero. Por que dá zero? Porque não existe nenhuma componente vertical. Tá? O produto vetorial ele pega a componente vertical. Componente vertical de um vetor em relação ao outro. Se eles são paralelos, não existe componente vertical de um em relação ao outro. Portanto, dá zero. Então, II dá zero, JJ dá zero e KK dá zero. Não existe componente perpendicular entre eles. Agora, e quando eu fizer os outros? Bom, aí eu fiz o print aqui do livro dos eixos Y
J e K. E aí você vai perceber o seguinte, se você aplicar a regra da mão direita, colocando esses dedos aqui na direção de I, a sua palma na direção de J, e você girar, ele vai apontar na direção de K. Então, IJ dá K. IJ, I vetor J dá K. Se você fizer J vetor K, vai apontar na direção de I. Então, de novo, na direção de J, a palma vai na direção de K, e depois você tenta girar. Seu polegar vai apontar no sentido que eu estou mostrando aqui. Nesse sentido vai apontar o seu polegar. E se você repetir para K, I, você vai obter J. E se você inverter, JI, KJ e IK, simplesmente muda o sinal, tá? Muda o sentido para qual aponta o produto vetorial. Beleza. Sabendo disso, você vai simplesmente aplicar isso aqui. Ora, aqui eu tenho I vetor I. I vetor I, aqui, nesse caso, ó, eles são vetores que são paralelos. Isso aqui vai dar zero. Então, esse termo aqui vai dar zero. Esse termo vai dar zero, mas esse termo não dá zero. Aqui eu tenho IJ. Se eu fizer IJ, vai apontar em que sentido? IJ vai apontar no sentido de K. Então, esse produto entre este I e este J vai resultar num vetor que tem a direção de K. Então, isso aqui seria escrito da seguinte forma. AXB, vou botar o X pequenininho, para não confundir com o produto vetorial. AX, BY, só que IJ se transforma em K. Isso é um componente AX, BY na direção de K. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Olha só, é IK nesse caso, beleza? Então vai ficar AX, BZ, IK. O que é IK? IK, ele está aqui, ele é menos J. Então, se você fizer IK, vai dar menos J. Se é menos J, eu posso colocar um sinal negativo aqui na frente. Sinal negativo, e aqui eu coloco o J. Ou, se você quiser ser mais rigoroso, bote um menos J aqui e depois faça a distributiva. Fique à vontade, mas vai dar menos J. Aí você repete isso para as 3 linhas que você obteve. Se você repetir e depois você organizar, você vai chegar nesta conclusão daqui, que o vetor C vai ser igual a componente AYBZ menos a componente AZBY na direção de I. AZBX menos AXBZ na direção de J. AXBY menos AYBX na direção de K. Então, com isso, você obtém quem é o vetor C. E aí, dado um plano cartesiano, você vai lá e escreve quem é o vetor C a partir das suas componentes. É óbvio que a gente não vai fazer isso toda vez, porque dá muito trabalho e é chato. Então, tem uma regra prática, e essa regra prática consiste no seguinte: sempre que te pedir o produto vetorial, você vai aplicar a regra prática. Que o Friedman, por sinal, não destaca isso. Mas a gente aprende isso nos cursos de álgebra linear. Eu quero saber quem é o produto vetorial de A e B. Você coloca I, J e K, né? Os versores. Embaixo você coloca as componentes de A, portanto AX, AY, AZ. Coloca as componentes de B, BX, BY, BZ. Ok, você tem aqui então o equivalente de uma matriz. Eu quero calcular o determinante dessa matriz, né? Para obter o discriminante dela. Então, o que é que eu faço? Eu simplesmente vou repetir esta coluna aqui. Repito. Vou repetir essa coluna aqui. Repetir a primeira e a segunda coluna. Uma vez que eu repetir a primeira e a segunda coluna, olha como as componentes dessa aqui, ó, vão ser obtidas de forma bem simples. Vou pegar uma setinha aqui e o azulzinho para destacar. Eu quero o I, né? O I. Olha só. Quem vai ser a componente I? A Y, BZ na direção de I. Vou destacar. A Y, BZ na direção de I. Quem vai ser a parte negativa? A parte negativa, né? Tudo o que aponta para esse sentido, a gente coloca o sinal positivo. A parte negativa, então, ele vai fazer assim. Aqui, eu tenho I aqui, aqui eu tenho I também. Quem vai ser o I? AZ, BY na direção de I. Mas como eu coloquei a diagonal cruzada, esse sinal é negativo. Esse sinal negativo, eu vou escrever, então, menos AZ, BY, I. Menos AZ, BY, I. Fácil, não é? Bem fácil. Para todo mundo é fácil. Olha só, agora eu quero obter quem são os componentes do vetor J. Mesma coisa. Vem aqui,
faz a setinha na direção positiva. AZBXJ. Olha só. AZBXJ. Eu quero obter agora a componente negativa. Então, componente contrário. Cadê o J? Ele está aqui. Passo a linhazinha. AXBZJ menos AXBZJ. Quero obter agora, para finalizar, a componente de K. Para obter a componente de K, eu vou então primeiro pegar a componente positiva aqui, a parte que é positiva. Vai ficar AXBYK. Olha só. AXBYK. E a parte negativa, vem aqui no K e faz isso. AYBXK, AYBXK. Então, primeiro eu fiz no modo manual, completo, lá como o Friedman faz, e depois eu lembrei. Eu estudei isso em álgebra linear, e lá a gente fazia mais rápido. Então, eu puxei da memória aqui e trouxe a forma como a gente faz com uma regra prática para obter o produto entre vetores. Então, eu espero que tenha ficado claro para você a diferença de produto escalar e produto vetorial. Um retorna escalar, o outro retorna um vetor. Em física, a gente utiliza o produto escalar geralmente em trabalho de uma força. E um dos assuntos que usamos o produto vetorial é o torque de uma força. Nesse curso, nós veremos aqui. Em outras disciplinas, vocês verão outras aplicações do produto escalar e do produto vetorial. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixe o seu comentário, deixe sua crítica, sugestão e vamos juntos aprender Física 1, Mecânica e Gravitação.